Senhor está ressuscitando nesses dias, o Senhor está trazendo à tona, o Senhor está te trazendo à memória aquilo que te dá esperança. E sabe, eu via muitos de vocês sendo levados e voltando para essa casa, levando o fogo do Senhor como brasas vivas, que não vão apagar, mas que vão incendiar outros lugares, amém, queridos? E eu declaro isso sobre a sua vida nessa tarde. Se você puder abrir comigo então em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz assim: Deus todavia o revelou a nós, por intermédio do Espírito Santo. Porquanto o Espírito Santo a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Versículo 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. E nessa passagem, queridos, Deus fala um pouco para nós sobre pessoas que são nascidas do Espírito. A Bíblia nos diz que aqueles que são espirituais têm a sua mente voltada para as coisas espirituais, mas aqueles que têm a sua mente na carnalidade, uma mente carnal, têm a sua vida voltada para a carnalidade. Queridos, eu creio que nesses dias Deus está nos levando como jovens a sermos espirituais. Assim como nós ouvimos ontem à noite e hoje, Deus ele tem uma obra muito pessoal, individual para cada um de nós. Deus ele quer nos levar a uma intimidade, Deus ele quer nos levar a uma revelação mais profunda, mas muitos de nós não conseguimos compreender as verdades de Deus. Por quê? Porque não somos pessoas espirituais. Existe uma grande diferença entre você ser uma pessoa religiosa e você ser uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual compreende as profundezas de Deus, compreende o coração de Deus, entende, os valores mais intrínsecos do reino. Por quê? Porque são pessoas conectadas ao Espírito de Deus. E a Bíblia é muito clara dizendo que ninguém aqui consegue compreender a Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. E sabe, queridos, esses dias nós temos vivido um tempo no Brasil, como igreja brasileira, onde nós temos visto cristãos consumidores, cristãos que escolhem aquilo que querem e aquilo que não querem, que acreditam em parte da Bíblia, são cristãos parciais, que veem parte da Bíblia, aplicam na sua vida, mas outras partes já não são tão interessantes. Sabe, queridos, nestes dias, Deus quer nos tornar cristãos completos, pessoas completas no Evangelho, pessoas que compreendem. E eu não sei se você já passou por essa situação ou se você conhece pessoas assim, mas nós vemos muitos erros acontecendo hoje em dia no meio cristão, porque é uma frase muito comum no nosso meio, um jovem dizer assim: Deus me falou tal coisa, Deus me falou que eu tenho que fazer tal coisa, é da vontade de Deus que eu faça isso e aquilo, é da vontade de Deus. E sabe, queridos, nós passamos a usar o Espírito Santo como um amuleto, nós passamos a manipular a presença do Espírito Santo para justificar as nossas vontades, quando que na verdade nós não compreendemos a mente de Deus. Nesses dias, Deus está nos chamando a atenção, o Espírito Santo está nos atraindo, RG, para que nós possamos não apenas desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós, mas para que nós possamos desenvolver a mente de Cristo, amém? Deus está nos transformando de glória em glória, e o versículo continua dizendo ali, no versículo 16, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: nós temos a mente de Cristo. Então o desejo de Deus é para que nós desenvolvamos a mente de Cristo.
E um erro muito comum que nós também podemos cometer como jovens e como cristãos dentro da igreja, é achar que eu posso ter um espírito forte e uma alma fraca. Queridos, uma alma forte é igual a um espírito forte. A Bíblia nos diz lá em Salmo 51, que Deus, Ele quer, o salmista diz, Deus cria em mim, gera em mim um coração puro e um espírito inabalável. Ele está dizendo ali sobre uma alma, uma mente que é pura, uma mente que é renovada. Romanos 12:2 nos fala sobre isso, que eu não esteja conformado com este presente século, mas que eu seja transformado pela renovação da minha mente, através da palavra de Deus. Para quê? Para que eu compreenda quais são as boas, agradáveis e perfeitas vontades de Deus. Isso significa que eu só posso entender quais são as vontades de Deus quando a minha mente é transformada pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos usando essas frases. Deus me falou, Deus me mandou. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus não é um Deus que fala e desfala. Deus não é um Deus que diz e desdiz o que Ele falou. A palavra de Deus é eterna. A voz de Deus é eterna e é poderosa. Então, tome muito cuidado para não manipular o Espírito Santo, para não colocar a sua vontade. Sabe, às vezes quando um jovem vem para mim lá na igreja e diz: pastor, Deus me falou que eu tenho que casar com essa pessoa. Deus me disse. E quem sou eu para dizer que Deus não disse isso para ele? Se o fulano de tal já chega e já traz uma sentença, como que você quer ouvir da parte de Deus sobre as suas autoridades? Sabe, queridos, nós precisamos falar menos e ouvir mais a voz do Espírito Santo. Assim como o pastor Duane ministrou, eu creio que Deus está nos levando a um lugar de contemplação nesses dias. Um lugar onde nós ficamos quietos e ouvimos e vemos a presença de Deus. E contemplamos a face. Queridos, os segredos de Deus estão ocultos para aquelas pessoas que não têm a mente de Cristo. Todavia nós temos a mente de Cristo. Deus está nos levando a dias, entenda isso, como Brasil, como igreja no Brasil, onde os cristãos são cristãos que conhecem a Deus, que conhecem ao Espírito Santo. Então, Senhor, nessa tarde eu oro para que a Tua palavra, ela seja tão eficaz nas nossas vidas, que penetre o nosso coração, a ponto de dividir as juntas e medulas, alma, corpo e espírito. Espírito Santo, eu oro que a Sua presença nos invada nessa tarde, que nós sejamos transformados. E eu quero orar agora especificamente sobre aquelas pessoas que têm os seus sonhos esmagados, que tiveram os seus sonhos frustrados anteriormente na sua vida, que hoje se sentem desanimadas, se sentem mortas. Eu creio que nessa tarde é um momento onde o Teu Espírito vai nos tocar, vai nos renovar, vai nos transformar, e mais vai lembrar, vai trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Deus, eu oro que os nossos corações sejam transformados, que a nossa mente seja fortalecida e o nosso espírito fortalecido, para que possamos entender as verdades espirituais que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, queridos. Eu queria que você abrisse comigo agora, no livro de Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler uma história, que tem a ver com isso que eu estou falando para vocês, mas antes, eu queria que você pensasse um pouco, não sei se você tem esse tipo de amigo, mas quantos tem aquele amigo, você não precisa levantar a mão, porque talvez ele esteja do teu lado, que tem um CC bravo. Não sei se vocês entendem o que é CC. Subaqueira, fedor de sovaco. Não sei quantos de vocês têm esse tipo de amigo, mas eu me lembro que na minha adolescência aconteceram algumas situações onde eu tomava banho, ia para a escola, mas esquecia de passar o desodorante. Chegava na metade do dia, aquele fedor, e daí, o que você faz para disfarçar? Vai lá no banheiro, passa uma aguinha, um sabonete, mas não adianta, o fedor continua ali, é ou não é verdade? Não sei quantos aqui já passaram por essa situação, e às vezes se você esquece muito tempo de passar desodorante, aquele fedor ele começa a impregnar na sua roupa, e as pessoas elas começam a te evitar, não é verdade? Por causa daquele mau cheiro desagradável. Sabe, queridos, a morte e o pecado têm o poder de fazer isso com as nossas vidas.
Nós precisamos entender que assim como é no nosso físico, no nosso corpo, todos os dias nós precisamos da nossa higiene pessoal, assim também é no espiritual. Nós precisamos ser renovados, purificados, santificados, porque a nossa mente está repleta de iniquidades. A nossa mente, os nossos desejos mais intrínsecos são para o pecado, a nossa inclinação é para o pecado. Então, na verdade, a necessidade da presença e de conhecer a Deus é muito grande para nós. E nós precisamos entender que um dia, uma semana, sem eu ser purificado, o CC já começa a vencer. O fedor começa a aumentar. Sabe, queridos, não busque só a santidade em conferências como essa. Não busque só a santidade de domingo a domingo na sua célula. Porque o pecado tem o poder de te matar. Tem o poder de matar os teus sonhos, o poder de matar os projetos, os planos de Deus. Mas eu quero um pouquinho mais fundo. Essa sujeira que às vezes nos assedia, muitas vezes não é nem pecado, sabia disso? Quando você deixa de contemplar a santidade, a beleza da presença de Deus, quando você não tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo, a sua mente, ela começa a entrar em parafuso. Você se torna uma pessoa completamente confusa, uma pessoa completamente sem direção, uma pessoa completamente perdida na vida. Por quê? Porque não existe Espírito Santo para conduzir. E você se torna um cego guiando outros cegos. E eu não estou falando sobre pecado aqui. Sabe, queridos, muitas vezes nós como líderes, como supervisores, até pastores, estamos vivendo assim, onde as atividades são tantas, o trabalho é tanto, que eu acabo me esquecendo do principal, que é o Espírito Santo. Esses dias Deus nos deu uma palavra lá no GV, e sabe, queridos, algumas vezes nós nos preocupamos muito em ser. O ser é super importante, o seu caráter, quem você é muito importante. Mas se você só se preocupa com o ser e não se preocupa com o ter, você não chega a lugar algum. O ter o quê? O ter o Espírito Santo. Pense num carro. Você tem aqui um Fusquinha e você tem aqui uma Ferrari. Os dois carros podem chegar no mesmo lugar, lá na padaria Bandeirantes. Os dois carros podem chegar no mesmo lugar, você não concorda comigo? Agora, os dois carros precisam de combustível. Sem combustível, a Ferrari não vai a lugar algum. Pode ser um carraço, mas não vai a lugar algum. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos trocando o externo pelo interno. Ou seja, nós estamos trabalhando no nosso ser. Eu preciso trabalhar no meu caráter, eu preciso trabalhar no meu ministério, eu preciso ser o cristão perfeito, mas nós nos esquecemos de ter a nossa intimidade com o Espírito Santo, que é o nosso combustível. E daí nós chegamos a momentos na nossa vida onde nós nos sentimos completamente queimados, desgastados, onde a sua mente está completamente confusa, porque não existe intimidade com o Espírito Santo. Logo, você não consegue discernir as verdades espirituais. Logo, você inverte as suas verdades pelas verdades do Pai. E aqui nessa história nós vemos uma situação bem antagônica, um confronto de realidades, uma colisão que acontece quando o toque de Jesus acontece nessa situação. Vamos ver, então no versículo 11, Jesus está, só um contexto rapidamente, Jesus está saindo de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus realizou muitos milagres, havia uma atmosfera de milagres, haviam evidências da presença de Deus, haviam pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, Jesus ensinando a palavra, havia uma propagação da intimidade da pessoa de Cristo. E Jesus está saindo de Cafarnaum, e aqui no versículo 11 diz assim: no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo do enterro o filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximou-se, tocou no esquife. Então os que
o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Eu acho muito interessante nessa situação que nós temos aqui dois confrontos de realidade. Uma multidão que está vindo de uma cidade de milagres, uma multidão que está vindo de uma atmosfera da presença de Deus cheia. A Bíblia diz que eram discípulos, era multidão, Jesus, todos estavam vindo com muita fé. E aqui nós temos desse lado uma outra multidão, a multidão do luto, a multidão da morte, a multidão da tristeza, da desesperança, dos sonhos perdidos. Queridos, essa viúva, imagina, ela já era viúva, não tinha marido, perdeu seu filho agora, seu único filho. Qual era a esperança para essa mulher? Mais um detalhe que eu acho muito interessante nessa história é que provavelmente, para que uma multidão estivesse seguindo essa mulher, ela provavelmente era uma mulher de influência, era uma mulher que muitas pessoas seguiam, porque uma multidão estava acompanhando essa mulher. Você já foi no enterro de alguém? Você vai no enterro por quem? Pelo morto ou pela família? Pela família, óbvio. Você vai ali para consolar aquela família que perdeu aquela pessoa. Então, toda aquela multidão estava ali por causa daquela mulher. Então você vê aqui uma multidão de incredulidade, uma multidão de morte, uma multidão de sonhos perdidos, e desse outro lado, uma multidão de milagres, evidências da parte do Senhor. E existe a colisão dessas multidões. Eu imagino que os céus espirituais, havia uma guerra ali de anjos nessa colisão, onde os anjos, a presença de Deus, se colidia com o reino das trevas. E queridos, nesse momento, eu acho interessantíssimo aqui, que Jesus, ele faz tudo fora da lógica. Jesus, ele pensa com ele: eu preciso parar esse negócio, eu preciso realizar um milagre aqui. E sabe, queridos, eu acho muito interessante que Jesus, assim como o pastor Lipão disse, ele é muito pessoal. Jesus, ele vai diretamente na mulher, na viúva, ele toca naquela viúva, e ele vai para ela e diz: não chores. Não sei você, mas isso para mim é muito engraçado. Você já foi num velório de alguém? Quantos aqui já foram num velório? Levanta a mão, só para a gente dar uma olhada. A coisa pior que você pode dizer para uma pessoa que perdeu a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, é dizer: não chora, meu querido, não precisa chorar, vai passar. É ou não é? Me deixa chorar. Pô, foi a minha família que morreu, deixa eu chorar, deixa eu estar no luto, deixa eu chorar por aqueles que eu perdi. É uma coisa que não tem nada a ver. Jesus, ele vai contra tudo aquilo que nós faríamos naquele momento. E Jesus diz: não chores. Agora, sabe, queridos, a palavra de Deus nos traz que existem dois tipos de tristeza: a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo, ela produz a morte, ela produz a desesperança, ela produz a incredulidade. Mas a tristeza segundo Deus produz o quebrantamento, produz a vida. E eu imagino que quando Jesus encontrou essa mulher, ele não disse um não chore, simplesmente seque suas lágrimas. Mas nessa frase, Jesus estava querendo dizer assim: minha querida, a tristeza do mundo vai te levar à morte, mas existe uma vida preparada para você. Existe uma evidência de milagres, da minha presença, da intimidade. Agora, queridos, a pergunta que eu queria fazer para você nessa tarde é: qual das duas multidões você faz parte? Porque você pode estar aqui dentro da igreja, levantando sua mão todo bonitinho, fechando os olhos, como todo cristão faz, mas ainda assim pertencer à multidão da morte, com sonhos enterrados, fracassos em relacionamentos amorosos, fracassos em faculdade, em universidade, talvez um fracasso pessoal, não tendo a afirmação que você deveria ter dos seus pais, das suas autoridades, e você se sente uma pessoa deixada para trás, você se sente uma pessoa fracassada. Talvez anos já se passaram, meses já se passaram, que você serve a Jesus, e hoje você se encontra num lugar de desesperança. Talvez você olhe lá para trás e fale: ah, Deus, como era bom o ano de 2000,
Como era bom o ano de 2015, de 2005. O que aconteceu lá naquela conferência, lá naquele acampamento. E nós vivemos de passado. Nós vivemos de desesperança por causa da morte que existe na nossa vida. Qual das duas multidões você está? Sabe, queridos, o objetivo pela qual Deus está nos trazendo esta revelação que nós estamos tendo nesses dias de RG Conf, não é para que isso pare em nós, mas é para que nós possamos ir ao mundo, para que nós possamos levar aos nossos familiares, aos nossos amigos, a essa cidade. Queridos, eu creio que Araçatuba será tocada pela presença de Deus, eu creio que Araçatuba será cheia da glória de Deus, mas em primeiro lugar, Deus necessita de homens e mulheres que compreendam as verdades espirituais de Deus, porque senão nós nos tornamos um bando de barata tonta. Não sei para onde eu vou, não sei qual que é meu futuro, não sei qual que é meu chamado, não sei o que Deus quer de mim. E nesse momento Jesus então toca nessa mulher. E eu acho interessante, queridos, que o luto, o velório, aquela procissão que estava sendo feita, não foi parada. A galera continuou carregando o caixão e continuou andando com o morto ali. E Jesus, ele vai bem nessa pessoa de influência, que era esta mulher. E Jesus diz: não chores. Logo depois disso, Jesus vê que a multidão não tinha parado. Jesus fala: quer saber? Eu tenho evidências para toda essa galera, que não é só para essa mulher, não é só para essa viúva, mas para toda essa cidade, eu tenho evidências de milagres da presença de Deus. E o que Jesus faz? Jesus toca no esquife. Essa palavra esquife, querido, significa basicamente, vou ser bem, vou falar mais fácil aqui para você entender. Imagina um caixão, imagina 2 cabos de vassoura, o lugarzinho que você pegava ali para levantar o caixão. Isso era o esquife. E na cultura judaica, queridos, uma pessoa tocar no morto ou em algum objeto do morto era algo muito desrespeitoso, era algo que não se fazia, era quase que um pecado a pessoa fazer isso. E o que Jesus faz? Jesus vai lá e Jesus toca no esquife. Jesus toca na morte. Jesus toca naquilo que estava morto. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Jesus está aqui tocando nas áreas de morte da sua vida. Quais são as áreas hoje que estão mortas na tua vida? Será que é o teu ministério? Será que é a tua vida pessoal com Deus? Será que são os relacionamentos? Talvez com os seus pais, com os seus familiares. Talvez relacionamentos amorosos. Talvez faculdade, o seu futuro, o seu trabalho, o seu emprego. O que hoje é uma área na sua vida que tem morte? Jesus está aqui nessa tarde para tocar nessa área. Jesus está aqui nessa tarde. E queridos, é muito interessante que quando Jesus toca no esquife, a multidão para. A Bíblia diz isso, pode ler ali. Eles param de carregar o caixão, por quê? Porque eles ficaram todos surpresos com a atitude de Jesus. E Jesus vira para aquele menino, e Jesus diz: jovem, eu te ordeno, levanta. E no mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Queridos, que milagre! Amém? Que evidência miraculosa da parte de Jesus, que confirmação. E queridos, nessa tarde eu gostaria de falar sobre 2 tipos de pessoa. Talvez você esteja aqui hoje com morte na sua vida. E se você está aqui com morte em áreas na sua vida, Deus vai trazer a restauração de sonhos, a restauração de planos e projetos. Tem algumas pessoas aqui que Deus falou comigo quando a gente estava em adoração. Deus me mostrou isso, algumas pessoas que tinham alguns sonhos ministeriais, e que por falta de recursos financeiros, dinheiro, você está se sentindo fracassado. E eu estou falando sobre pessoas que são super profundas em Deus,
pessoas que são fiéis à igreja, mas que hoje estão se sentindo completamente desanimadas no seu interior, porque vez após vez têm tentado, mas têm fracassado. Querido, nessa tarde, o Senhor Ele quer mudar isso, Ele quer tirar esta morte da sua vida, essa mentalidade mundana, uma mentalidade do pecado, e Ele quer renovar a sua mente com a mente de Cristo, amém? Então Jesus, este é o primeiro tipo de pessoa. E o segundo tipo de pessoa que eu quero falar aqui é sobre as pessoas que estão na multidão de milagres. Queridos, Deus está levantando a comunidade evangélica de Araçatuba para ser uma multidão que carrega as evidências da presença de Deus. E eu quero repetir isso para o pastor Samuel, para a pastora, não sei se a pastora Denise está aqui também, mas enquanto nós estávamos no louvor, Deus me deu uma visão, pastor, sobre esta casa. E o Senhor me mostrava uma grande fogueira com muitas brasas. E eu via Deus pegando essas brasas. Deus me lembrou daquele versículo de Isaías 6, quando Deus envia o anjo tirar a brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. E os lábios de Isaías são purificados. Isaías diz: os meus lábios foram purificados, minha vida. E toda a nação é impactada por essa brasa que é tirada do altar. E Deus me ministrou isso, pastor, falando que existem muitas brasas aqui neste altar, muitas brasas. Essas brasas são pessoas, são jovens, e Deus Ele vai começar a usar algumas pessoas específicas, e Deus até falava sobre um manto apostólico, E sabe, queridos, eu queria falar na frente de todos vocês, a vida do pastor Samuel e da pastora Denise é muito importante para o Brasil. Vocês não têm noção da importância que é a vida do pastor Samuel e da pastora Denise. Eu digo isso por experiência própria, para nós, como sobrinhos, e também pelos meus pais. Sabe como muitas vezes eu observo os meus pais buscando os conselhos, buscando olhar para o exemplo, buscando a direção na vida dos seus pastores. Sabe, muitas vezes vocês não têm noção do que é este altar aqui. E sabe, queridos, muitas vezes por nós termos uma mente dividida, nós perdemos a presença de Deus. Agora mesmo o Espírito Santo está passeando entre nós. Só que sabia que você pode perder o toque do Espírito Santo se a sua mente não for a mente de Cristo. Porque Deus Ele só revela as coisas espirituais àqueles que são espirituais. E antes de eu continuar essa palavra, eu gostaria de mostrar um testemunho a vocês de algo que aconteceu em Floripa. Nós temos ali o meu irmão Tiago, para quem não conhece, e ele é um jovem assim fenomenal. Eu amo ele porque, sabe, queridos, muitas vezes eu olho para ele nessa multidão dos milagres e da evidência, e o coração do Tiago pulsa por ver a presença de Deus invadir a nossa cidade, as pessoas. Ele tem um coração para o reino de Deus. E Deus colocou um ministério no coração do Tiago. Ele começou um ministério na sua universidade. E eu queria que você visse esse vídeo aqui rapidinho. É um vídeo que tem 8 minutos, então vai comer um tempão da minha palavra. Mas você vai assistir, depois nós vamos voltar. E eu creio que Deus vai ministrar o seu coração, amém? E aí galera, RG, tudo bem? Eu sou o Tiago, irmão do pastor Gabriel, que está pregando aí. E eu quero contar um pouco do testemunho da minha vida dentro da UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina que eu estudo. Eu faço história na UDESC, eu entrei lá em 2013. Primeira semana a galera já estava todo mundo indo pro bar, já estava todo mundo querendo curtir. E pra mim aquilo era, eu levei um susto, eu nunca tinha tido contato com aquilo. Então eu lembro que eu comecei a fugir disso. Até que um dia a presença de Deus veio em mim muito forte e ela começou a falar comigo sobre a comunhão. Sobre como eu deveria estar junto com aquelas pessoas, não fazendo o que eles fazem, nem andando por onde eles andam, mas estar junto como amigo. E o Espírito Santo então me desafiou a fazer um ano inteiro de jejum, e a gente se encontrava uma vez por semana, nós orávamos juntos, jejuávamos aquele dia todo, até que no final de 2014 o Espírito Santo me desafiou a nós trazermos um louvor na frente do meu centro. Então existia um medo e um receio no meu coração muito grande, como as pessoas reagiriam a isso. E a estratégia que Deus nos deu foi de servir as pessoas daquele centro. Então a gente levava um bolo, a gente levava café e a gente levava violão, mas ao mesmo tempo que as pessoas iam comendo, a gente ia trazendo de Jesus para as pessoas. A gente ia conversando, evangelizando pessoalmente, mas principalmente nós focávamos no relacionamento. E nesse período era um período que a gente tinha entre 30, 40 pessoas que se reuniam com a gente. Às vezes a gente tinha um número bem grande, mas até então nós tínhamos tido mais ou menos 1 ou 2 pessoas que realmente queriam Cristo. Até que em uma das nossas conferências em Floripa,
E no meio do louvor, o Espírito Santo me levou a ter uma visão dentro da minha universidade. Ele me levou para a minha universidade e ele falou, abre o olho. E quando eu abri o olho, eu estava na frente do auditório da universidade. E Deus falou no meu coração fortemente, você precisa me pedir esse auditório. Então, eu e a equipe do GV UDESC, nós preparamos uma petição para usar o auditório para um evento que duraria 2 dias. O professor que nos apoiou, ele nem leu, ele só pegou e assinou, falou, eu topo. E então a gente conseguiu o auditório. Tinha mais ou menos lá dentro umas 80, 90 pessoas também da universidade, jovens da igreja. E acabou o evento, nós tivemos em torno de umas 10 conversões. Foi algo muito legal, nós ficamos muito felizes. Mas no dia seguinte, quando eu acordei e eu entrei no meu Facebook, eu encontrei uma nota de repúdio do professor que nos deu autorização. Além dessa nota do professor, nós recebemos mais 20 notas de repúdio, a ponto de o reitor descobrir o que estava acontecendo, lançar uma nota no site e ainda me convocar a uma reunião com o diretor do centro para eu receber uma advertência. Eu comecei a ficar com muito medo. Então eu fui para a faculdade na segunda-feira e eu lembro de entrar na sala de aula e eu vi tipo um espaço na esquerda da sala para sentar e eu fui até lá e sentei. E quando eu sentei, todos os meus colegas levantaram e foram para a direita da sala. E eu rodei em todas as matérias daquele semestre, pela perseguição dos meus professores. As pessoas mais não queriam conversar comigo, ninguém mais queria estar lá. O nosso grupo dentro da universidade de Jesus passou a ter 2 pessoas só que continuaram indo lá. A ponto de que foi marcada então uma reunião, uma mesa redonda sobre o Estado laico dentro da universidade. Uma mesa redonda contra nós, contra o que nós tínhamos feito. Então diante de mim existiam 3 autoridades do meu centro e que eles olharam para mim e falaram, Tiago, o que aconteceu? E nesse momento eu tive a oportunidade de trazer o amor de Cristo. Eu lembro que o Espírito Santo começou a trazer palavras, eu contei o meu testemunho, eu falei sobre amor. O diretor de centro começou a falar, você fez várias coisas erradas, você é um mentiroso, mas se for preciso a gente vai expulsar você da nossa universidade, porque não pode fazer isso aqui dentro. Mas eu lembro que existia uma menina que estava à frente, ajudando a organizar essa reunião, que também tinha muito ódio, se levantava muito contra a gente dentro da universidade. E essa menina sou eu, meu nome é Stephanie, eu faço geografia na UDESC. Em 2013 eu me converti ao ateísmo. Nesse meio do ateísmo eu comecei a ler vários livros, me embasar teoricamente no que era realmente isso. E nisso a gente foi participando de movimentos. E eu defendia causas como ideologia de gênero, feminismo, até que na UDESC, aquele lugar era o meu território. Eu proliferava o discurso do ateísmo lá com facilidade, até que chegou o GV UDESC lá. E aquilo me incomodou profundamente, eles estão invadindo o meu território. Esse lugar é o lugar onde eu posso falar, e não eles. O que eles estão fazendo aqui? Até que eu soube do encontro cultural, e eu não compareci ao encontro cultural. E eu recebi um e-mail, e eu abri e vi que era uma pregação, e eu fiquei realmente revoltada com a situação. Eu falei, não, a gente não pode aceitar isso. Dentro da universidade, não. Esse território é nosso, a gente pode fazer aqui o que a gente quiser. Aqui o Estado é laico. Aí a gente se juntou com alguns professores, alguns militantes da causa ateísta, fomos ao departamento, fomos à direção de centro, fomos à reitoria, exigimos notas de repúdio de todas as autoridades da universidade e nós queríamos que fosse tomada uma atitude. Foi aí que a gente marcou o 2º ato em prol do Estado laico. No mesmo dia que acontecia o encontro do GV UDESC, a gente bolou várias ideias. Fazer o culto para Satã, fazer um pentagrama no meio do hall da FAED, de toda forma para que eles se sentissem incomodados e parassem de fazer aquilo. O que surtiu efeito, porque daquela reunião, a gente basicamente, eu não vi mais o pessoal do GV UDESC. Só que era o final do semestre, o semestre acabou, voltaram as aulas. Eu conheci um menino que fazia parte do GV UDESC. E aí eu disse, esse menino vai ser a minha conversão. Eu vou converter ele para o ateísmo. Eu sentava com ele na faculdade horas para falar sobre o ateísmo, para falar dos meus argumentos. E ele ouvia. Ele ouvia tudo na maior calma. E ele me falava do cristianismo. Só que ele me falava do cristianismo que eu não conhecia. De um Deus que ama simplesmente por amar, de uma graça, e não fazia sentido pra mim. Como assim não? Ele tinha que me mandar parar de fazer o que eu fazia. Até que um dia eu resolvi visitar a igreja. Eu cheguei no culto de sábado, no culto de jovens, e o pastor estava pregando, o pastor Gabi, que tá aí com vocês. Ele parou o culto, e ele falou, eu sinto que tem alguém aqui dentro que foi muito oprimida por causa de um relacionamento, que moldou seu caráter por causa desse relacionamento, e eu declaro isso cancelado. Quando ele falou aquilo, era como se eu tivesse sentido realmente quem é Jesus. Eu sei que eu fechei os olhos, quando eu abri, era como se tivesse outra pessoa, assim, como se
todo o sentimento de ódio que eu tinha por aquelas pessoas se transformasse em amor instantaneamente. Naquele momento eu aceitei Jesus na minha vida, eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo e é como se Deus estivesse me colocando naquele lugar realmente para que as pessoas que são como eu vissem a transformação. Então hoje eu faço parte do grupo, eu faço parte do GV Desk. As experiências que o Espírito Santo tem me dado, a profundidade que Deus tem mostrado quem Ele é para mim, tem sido algo maravilhoso. Eu não sei descrever o como Deus é bom. Bom, então hoje nós somos grandes amigos, temos o prazer de fazer o ministério junto, de estar dentro da UDESC levando a palavra de Cristo juntos. Olhar a vida da Stephanie e ver a misericórdia de Deus por aquelas pessoas é muito forte, sabe? Entender que Deus ama todos nós, independente daquilo que a gente faça contra Ele. O coração de Deus é muito maior do que nós podemos entender. E eu tive o prazer de poder liderar a Stephanie por um tempo na minha célula. E esse ano agora ela está entrando na nossa escola bíblica no GV Interns, aqui em Floripa, e vai estar tendo a possibilidade de ter um conhecimento muito maior da palavra de Deus, a ponto de levar Cristo para pessoas que talvez nunca teriam tido contato com Ele se ela não tivesse se entregado dessa forma. Então, nosso Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, e os planos que Ele tem para nos usar é muito maior daquilo que a gente pode entender. Amém. Sabe, queridos, existe muita morte no mundo. Existem muitas pessoas que têm morrido, muitas pessoas que estão envoltas de trevas. E a minha pergunta é: o que nós temos feito como a multidão dos milagres? Porque sabe, é muito mais fácil nós nos contentarmos com uma conformidade em permanecer neste lugar, porque o lugar das evidências, o lugar dos milagres, o lugar da presença de Deus é tão gostoso. Por que eu tenho que tocar na morte? Por que eu tenho que ir até o lugar onde existe a morte? Mas sabe, queridos, eu creio, assim como o pastor Lipão ministrou ontem, que Jesus está levantando aqui uma geração que é uma geração pessoal, uma geração que toca em pessoas. E esse testemunho mexe muito comigo, porque a Stephanie, ela odiava o Tiago, ela fazia tudo para ir contra. E eu vi o meu irmão, queridos, durante um ano chorando, se questionando se realmente aquilo que ele tinha feito era algo de Deus. Sabe, não é fácil você enfrentar a perseguição que está aí fora. Não é fácil você levar Jesus. Não é fácil você tocar na morte, porque quando você faz isso, as pessoas elas vão te julgar. As pessoas elas vão pensar coisas de você. Mas aquelas pessoas que têm a sua mente voltada para as coisas de Cristo, nem sempre elas são compreendidas. Sabia disso? Porque as pessoas que não têm a mente de Cristo não conseguem compreender as pessoas que são espirituais. Eu vejo que nessa conferência é um tempo de nós derramarmos o nosso coração. Tudo aquilo que tem sido morte nas nossas vidas, querido, precisa ser transformado em vida. Para qual objetivo? Para que a nossa cidade seja tocada por Deus, para que Araçatuba experimente a vida de Deus. E finalizando, queridos, esta passagem, eu acho interessante também que essa região de Naim, eu não sei se você sabe disso, mas essa região de Naim é a mesma região de Serepta. E eu fiquei meditando nesse texto, achei muito interessante, porque no Antigo Testamento, lá em 1 Reis capítulo 17, nós vemos no versículo 21 ao 23, que Elias realizou o mesmo milagre. Vocês se lembram disso? Era a viúva de Serepta, que tinha um filho, o único filho, que havia morrido. E Elias, o que Elias faz? Elias se deita 3 vezes sobre o menino, e esse menino volta à vida. Agora imagina uma coisa, essa região de Naim, queridos, as pessoas sabiam quem era Elias, as pessoas sabiam quem era Deus, e o milagre que Deus havia feito. Então
Então por que a cidade toda, ao invés de seguir aquela mulher na multidão da morte e da incredulidade, ao invés de seguir ela, não estavam orando para que aquele menino voltasse à vida? Por causa da conformidade, por causa da passividade. Sabe, queridos, é muito fácil nós nos esquecermos dos marcos antigos. É muito fácil nós nos esquecermos daquilo que Deus fez, por causa da nossa própria vontade, por causa dos nossos próprios desejos, por causa da nossa vergonha. Sabe, queridos, é um momento de nós deixarmos as nossas vontades de lado para ter a mente de Cristo. Não é fácil, eu não estou dizendo para você que é, porque você ter a mente de Cristo significa você compreender algumas coisas que talvez você não queira compreender, mas que são necessárias. E é muito interessante porque Jesus chega na mesma região onde Elias havia realizado aquele milagre. E no versículo 16 diz que todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós. Olha que interessante, grande profeta. Quem que Elias era? Elias é considerado como o maior profeta do Velho Testamento. Essas pessoas aqui estão dizendo: aí está um grande profeta. Eles estão reconhecendo Jesus, mas olha que interessante, não apenas como um profeta. As pessoas daquela cidade não estão dizendo: aí vai mais um profeta, aí vai mais um bom homem. Não, eles estão dizendo: e Deus veio salvar o seu povo. Eles tiveram uma revelação pessoal da presença de Deus, pelo toque de Jesus. Sabe, queridos, como que Araçatuba vai enxergar Deus plenamente? Através do seu toque na vida deles. É através das nossas vidas, é através das suas fraquezas, é através das suas imperfeições. Então pare de tentar ser perfeito, porque quanto mais você tenta ser perfeito dentro da igreja, mais mente carnal você tem, porque nós somos falhos. Não tente ser, tenha o Espírito Santo, cultive o relacionamento com o Espírito Santo, e o ser será uma consequência. O seu caráter é uma consequência da pessoa com quem você se relaciona. O Espírito Santo não é uma força impessoal, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um amuleto que você usa quando você quer, que você adora quando você quer. O Espírito Santo é uma pessoa de intimidade, com quem você desenvolve um relacionamento de intimidade. Queridos, nesses dias Deus está nos levando a ter a mente de Cristo, para que nós possamos tocar na morte, para que essas pessoas sem esperança tenham vida. E eu acho muito legal que Elias deita sobre esse menino 3 vezes. Jesus ressuscita quantas pessoas no seu ministério? 3 pessoas. Depois de 3 dias, Jesus ressuscita. Queridos, o número 3 fala sobre a completude, fala sobre a plenitude de Deus, sobre o completar, sobre o finalizar. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: está consumado. A obra de Jesus na cruz por você está consumado. Não tente se provar algo para as pessoas, não tente se mostrar perfeito, porque quando você expõe as suas fraquezas, você compreende as verdades espirituais. Porque não existem barreiras. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não existem fortalezas na mente. Queridos, quanto mais você esconde o seu pecado, quanto mais você esconde as suas fraquezas, o que vai acontecer? Você vai se desgastar espiritualmente. Alma forte, espírito forte. Alma fraca, espírito fraco. Nós precisamos entender isso. E eu só gostaria de terminar com esse testemunho. Você já pode fechar os seus olhos, guardar o seu material. Eu queria que você pensasse um pouquinho agora, refletisse um pouquinho agora. Quantas vezes você não tem se questionado sobre os seus fracassos,
sobre a solidão que você tem vivido, sobre a desesperança que você tem vivido, sobre a morte que você tem vivido. Mas quantas vezes nós temos nos achegado à presença de Deus? Quantas vezes nós temos cultivado o relacionamento com o Espírito Santo? E eu quero contar esse último testemunho para vocês, queridos, que é algo que dói o meu coração, parte o meu coração. Porque nós vimos aqui o testemunho da Stephanie, você viu, e glória a Deus pela vida dela, porque ela foi salva, assim como o Lipão falou na sexta-noite. Existe festa no céu quando existe salvação. Mas sabe, queridos, há mais ou menos uns 3 meses atrás, nós fizemos um evento evangelístico na nossa igreja, e veio um jovem ali, um jovem que era um jovem solitário, meio sozinho, e ele foi ali, eu cumprimentei esse jovem, e ele participou daquele culto. Depois ele voltou 2 outros cultos, e passou um mês, ele não veio mais, né? Passou um mês, ele se jogou do prédio que ele morava, esse menino se suicidou. E queridos, quando eu ouvi essa notícia, o meu coração se quebrou completamente, e apenas um clamor no meu coração era: Espírito Santo, como que eu pude deixar a morte escapar? Por que eu não toquei na vida desse menino? Por que eu não saí com ele? Por que eu não conversei com ele? Por que eu não preguei Jesus para ele? Sabe, queridos, Deus nos dá muitas oportunidades, mas se nós não temos a mente de Cristo, se nós não temos as verdades espirituais de Cristo sendo reveladas a nós, nós vamos perder oportunidades na nossa vida, e oportunidades de sermos felizes, oportunidades de vivermos uma vida abundante, porque é melhor o nosso orgulho, porque é melhor as minhas verdades do que as verdades de Deus. Mas não é isso que Deus tem para nós, queridos. Deus diz em 1 Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Então feche os seus olhos agora onde você está. Eu não vou fazer um apelo, mas eu quero apenas orar por você. Se você está aqui nessa tarde, você sente que existem áreas de morte na sua vida, áreas que talvez estejam ligadas ao pecado, áreas que talvez estejam ligadas a uma morte de um sonho que você tinha, um sonho ministerial, um sonho profissional, um sonho de relacionamentos, não sei o que é, mas você está se sentindo desanimado, morto. Não importa se você é líder ou um supervisor na casa, talvez muitos aqui estejam se sentindo assim. É uma tarde onde Deus quer tocar na área de morte da sua vida. Aonde você está, todos nós com os olhos fechados para que ninguém se constranja, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Obrigado, 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 obrigado. Amém, Senhor Jesus, em nome de Jesus agora, sobre todos esses jovens, homens e mulheres, com as suas mãos levantadas, Deus, agora eu oro, a vida de Deus, toca com a sua vida, que toda morte saia, Deus, que todos os pensamentos de suicídio, todos os questionamentos sobre o futuro, sobre a vida, que saiam agora em nome de Jesus. Deus, eu declaro a vida do Espírito Santo, a mente de Cristo sendo renovada. Pai, sobre aqueles jovens que têm se decepcionado, que têm se sentido fracassados com as suas escolhas, eu oro agora, Senhor, a tua vida. Espírito Santo, toca agora. Espírito Santo, toca agora. Renova a tua vida, Deus, renova a tua vida, Senhor. Amém, você pode abaixar a sua mão. Eu quero orar agora por todas aquelas pessoas, e se esse é você, eu quero pedir para que você fique de pé. Eu quero orar pela multidão de milagres, pela multidão da evidência, das evidências da presença de Deus. Queridos, existe uma urgência. Deus está nos chamando para as nossas universidades, Deus está nos chamando para as nossas famílias, Deus está nos chamando para o nosso bairro, Deus está nos chamando para a nossa cidade, para levar Jesus, para tocar na morte. Se esse é você, se você sente esse desejo no seu coração, fique de pé. Eu quero orar os dons espirituais, a presença de Deus, a mente de Cristo, para que nós possamos compreender os caminhos de Deus. Senhor Jesus, agora, no poder do teu nome, Senhor,
aqui, a levar a tua palavra, a levar a tua vida, a não ter medo de perseguições, a não ter medo da morte, mas jovens que vão tocar naquelas pessoas que necessitam. Eu oro agora pelas faculdades, pelas escolas, pelas universidades, pelos locais de trabalho, pelos familiares que estão em morte. Eu oro agora, usa-nos, Deus, derrama dons agora, Espírito Santo, dons de discernimento espiritual, dons de cura, dons de milagre, dons de novas línguas, interpretação de línguas. Vem agora, Espírito, derrama da tua unção. Começa a receber, querido.